Mateus capítulo 18. Eu quero falar Mateus 18 com vocês hoje. Nós estamos fazendo o propósito para jogar a serpente no fogo. Então, no finalzinho do culto, você que pegou esse pedido de oração, você aqui pode preencher o seu pedido e tudo que tem que ser jogado no fogo, você vai jogar. Só lembrando, não coloca aqui o nome de ninguém. Amém? Mas o mal que aquela pessoa tem praticado. Por exemplo, tem um vício. Um filho que está viciado. Então você pode até colocar o nome do filho, mas do lado você vai colocar qual é o vício desse filho. É o vício que vai ser lançado no fogo. A serpente é símbolo de Satanás, você sabe disso. E ela representa tudo que é de maligno. Mas, por favor, não misture as coisas. O animal que a gente conhece hoje, serpente, não tem nada a ver, é só mais um animal. Tem mais medo da gente do que a gente tem deles. Talvez não, porque a maioria tem medo de serpente, não é à toa. Mas não misture as coisas. A nossa guerra aqui é contra Satanás, simbolizado pela serpente, desde o início, quando ele incorporou numa serpente, enganou Adão e a Eva, e a gente agora sofre por causa disso. Então você vai na saída, vai ver um galão pegando fogo, vamos colocar fogo literalmente, e você vai jogar essa serpente lá no fogo. Amém, irmãos? Agora o que eu quero ver aqui em Mateus com vocês são dois assuntos importantes para você que quer vencer, para você que quer entrar no reino dos céus, que quer usufruir aqui na terra do reino dos céus. E eu acho que são duas coisas importantíssimas. Talvez um pouco mais, mas enfatizando mais duas coisas, dois assuntos que nós vamos falar no nome do Senhor. No versículo 1 de Mateus 18 diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? Dá uma paradinha aí. Ele vai explicar, logicamente. Ele vai falar sobre... vai dar até uma exortação nesses discípulos, na verdade. Mas o versículo 1 começa dizendo assim: naquela mesma hora. Que mesma hora era essa? Jesus entra com Pedro numa cidade e os políticos daquele local, digamos assim, os religiosos, cobraram deles dois o imposto daquela cidade. E Jesus explica para o Pedro: a gente não tem que pagar isso aqui. Mas ele vai falar assim: para não escandalizar, isso é uma das coisas que eu quero falar com vocês hoje. Para não escandalizar, vai lá no rio, no mar, pesca um peixe, e o primeiro peixe que subir no anzol, abre a boca, você vai achar ali uma moeda, um estáter. Com esse estáter você vai pagar o seu imposto, Pedro, e o meu também. Para não escandalizar. Ele falou: a gente não precisa fazer, mas para não escandalizar, vamos pagar. E ele então, aí a Bíblia fala que naquela mesma hora, qual é a mesma hora? A mesma hora em que Jesus está ensinando que a nossa vida não pode ser escandalosa. Isso é um ponto. Amém? Então guarda isso. Que mesma hora é essa? A mesma hora em que Jesus está ensinando ao Pedro para não escandalizar as pessoas. Nessa mesma hora chegam os discípulos e falam assim: quem vai ser maior no teu reino? Sem noção. Hoje também tem muita gente sem noção. Um monte de alma para ganhar lá fora e a pessoa fica criando briguinhas. Falando mal dos outros, olhando para a vida dos outros, como se não tivesse problemas para olhar para a própria vida, e fica perdendo tempo em vez de ganhar almas, fazer a obra, libertar as pessoas. Aí fica falando mal de um, falando mal do outro: a minha igreja é melhor, a sua igreja é melhor. Bobeira, irmão. Bobeira. A gente tem que ganhar almas, expulsar demônios, curar os enfermos, fazer o que Jesus mandou e não escandalizar ninguém. Amém, Jesus? Bom, já deu para entender isso aqui. Então agora sim, vamos lá. Vamos para a mensagem. Versículo 2. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não converterdes, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Repare uma coisa aqui. Eles chegam, os discípulos, perguntando: quem vai ser maior no teu reino? E Jesus responde: quem vai entrar no meu reino?
A pessoa está preocupada quem vai ser maior. E Jesus está preocupado que você entre no reino primeiro. Diferente, né, irmãos? Quer dizer, os homens chegam e falam assim: Jesus, quem vai ser maior no teu reino? E Jesus fala assim: ó, se você não fizer como essa criança, nem entrar você vai entrar. Nem entrar você vai entrar. Está preocupado em ser o primeiro, o segundo, o terceiro. Não importa se você vai... Irmãos, sinceramente, não importa se eu vou ser o último da fila. Não importa se eu vou ser o último da fila. Eu quero entrar no céu com Jesus. Eu não sei quanto a você. Não sei quanto a você. Não importa que eu... Irmãos, eu só não quero ser o último da fila do SUS. Do UPA. Amém, Jesus? Do mercado, que é chato ficar no último da fila do mercado, né? É chato, não é? Outro dia minha esposa falou assim: compra um pão lá no mercado. Eu fui lá no mercado comprar pão, peguei o pão. Quando eu voltei, as filas tudo enormes. Eu soltei o pão, fui embora, fui procurar uma padaria. Falei, vamos ficar nessa fila para pagar um pãozinho? Que coisa chata. Agora, no último da fila, para entrar no céu, eu não estou nem aí, eu quero entrar no céu, irmãos. Mas aqueles homens já estão preocupados. Isso se chama soberba. Jesus pega eles e não fala sobre quem vai ser o primeiro. Ele fala quem vai entrar. Entende? A minha preocupação aqui na terra é, a minha vida, aí ele vai falar sobre isso agora. A minha vida é uma vida equilibrada, que me dá a condição de entrar no céu com Cristo, ou não é, a minha vida não é uma vida equilibrada e volta e meia eu causa escândalos. Que tem gente que não é equilibrado. E eu estou falando de crente, tá? Não estou nem falando de quem está no mundo, não. Estou falando do crente. Tem pessoas que estão na igreja e não são pessoas equilibradas. Na verdade, são bastante desequilibradas. E estão correndo o risco de nem entrar no céu. E esses homens querem saber quem vai ser o primeiro lá. Que o primeiro lá, irmãos, pelo amor de Deus. Você tem que se preocupar em entrar. E é isso que Jesus fala, porque pode reparar. Vê se não é isso. Versículo 3 ele fala, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, tem que se converter, não se esqueça, converter é mudar de caminho, mudar de direção, você se converteu. E não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quanto mais ser o primeiro. Nem vai entrar. Se converter, já falei isso com vocês inúmeras vezes. Se converter, eu estou indo para lá, me converti, me converti, saí da reta, fui para outra reta, outro caminho. É assim que se entrega a vida a Jesus Cristo, se convertendo. Ninguém vai dizer para mim, ou para qualquer um, que se converteu, se continua fazendo as mesmas coisas. Algo está errado, essa conversão não foi real. Porque uma conversão verdadeira faz a pessoa mudar de caminho. No mínimo, desejar mudar. Aí ela vai lutar contra ela mesma, lutar com a própria carne, lutar com a própria vontade para conseguir mudar. Mas no mínimo, a pessoa não aceita mais a vida que tinha. No mínimo. Ela não tem mais prazer. Ela até faz, mas ela fica triste depois. Poxa, eu estou na igreja, aceitei Jesus e fiz isso de novo. Ela fica até meio que triste. Senhor, me ajuda a largar essa prática, me ajuda a largar isso. Essa pessoa se converteu. Ela só está sendo fraca para tomar atitude para largar o mal, mas ela se converteu. Jesus vai ajudá-la e uma hora ela vai conseguir. Ela tem que permanecer, é só isso. Amém, Jesus? Então eles estão preocupados em ser o primeiro no reino e Jesus está preocupado se eles vão entrar no reino. É bem diferente, não é? Sim ou não? Se preocupe então. Eu já falei e vou repetir. Se eu for o último da fila, mas entrar no céu, tá bom. Significa que eu me livrei do coisa ruim. Amém, Jesus? E agora eu estou no céu com Jesus. Se eu for o último da fila, último, oh glória a Deus, vou ser lembrado como o último que entrou no céu, não tem problema nenhum. Os outros estão querendo saber quem vai ser o primeiro lá, tá? De brincadeira. Mas vamos lá. Vamos para a mensagem. Então, primeira coisa, eu falei de duas, certo? Certo? De duas coisas que a gente precisava ver. Então, você se converte, eles falam.
Jesus fala, vocês precisam se converter para entrar no reino. 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Ou no reino de Deus, no reino dos céus, ele fala aqui, no reino dos céus. Humilde como uma criança. Aquele que se tornar humilde como essa criança, vai ser o maior. Então não existe um maior, né? Serão vários. Na verdade, eu entendo que seremos até todos iguais. Lá no céu fala-se de galardão. Uns terão mais galardão do que outros. Então, pode ser ali que quem se for humilde como uma criança se torne maior do que alguns. Mas quem está no céu, está no céu. Glória a Deus por isso. Por isso que eu falei, até sendo o último da fila, não tem problema nenhum comigo. Amém? Eu quero estar lá no céu com Jesus. Mas vamos lá. Primeira coisa então, para que eu possa, aqui na terra ainda, sacudir a serpente no fogo como Paulo fez. Humildade. Irmãos, se você não é, tem que passar a ser. E quem passou a ser, ou quem já é, nunca perca isso. Jesus falou que os humildes serão exaltados, engrandecidos. Os exaltados serão abatidos. Amém? Isso não tem nada a ver com a sua condição cultural, financeira, socioeconômica. Nada. Você vê gente famosa e milionária que tem humildade. E você vê gente que, como diria minha mãe, não tem nem onde cair morto e é soberba. Ou não? Sim ou não? Vê. Você vê a pessoa, não misture as coisas. Ah, ele é muito humildezinho. Por quê? Porque não tem nada. Não é isso. Jesus não está falando da sua vida socioeconômica. Jesus não está falando da sua vida financeira, cultural. Não. Ele está falando do seu interior. Ele está falando de pessoas que, repetindo, e desculpa a expressão, minha mãe falava isso, não tem onde cair morto e é soberba que só. Muito soberba, nariz empinado. E se você tentar ajudar, ela está tascada até ela se voltar contra você. Está pensando que eu preciso da sua ajuda? Precisa, não tem onde cair morta. Seja humilde para receber. Eu já falei aqui no meu início da minha caminhada, que Jesus permitiu que eu e minha esposa e meus filhos passássemos por muita dureza, muita dificuldade. Eu andava com minhas roupas, eram todas doadas. Eu subia no altar para pregar com roupa doada. Todos os cultos. Só tinha roupa doada, não tinha uma comprada. Sapato tinha que durar até ficar velho de andar de bengala. Um sapato. E tinha que colocar coisinha embaixo para a água não entrar, por causa do sul de baixo. Senão não ia ter sapato para pregar. Colar com cola de sapateiro o tempo todo para poder manter aquele sapato ali, até conseguir Deus me prosperar e me abençoar. Foram alguns, na média de 2, 3 anos, de muita dureza e dificuldade na obra de Deus. Mas eu entendo que eu tinha que passar por aquilo. Deus permitiu que eu passasse por aquilo. Para quê? Para que eu valorizasse o que Ele me deu hoje. Amém, irmãos? Para que eu entendesse, ele não, para que eu entendesse que não importa se eu estou lá embaixo ou lá em cima, se eu sou cabeça ou sou cauda, por cima ou por baixo, eu tenho que manter a minha humildade. Os humildes entrarão nos céus e serão os maiores lá. Amém, irmãos? Não deixe isso ficar dentro de você. Pastor, mas eu sempre fui assim. Muda, mas eu não posso mudar. O que Jesus falou para esses homens que chegaram perguntando quem seria o primeiro? Quando vocês se converterem, tem que se converter. Que história é essa que não pode mudar? Claro que pode mudar. Eu contei aqui um caso uma vez para vocês, não sei se vocês vão lembrar, de um homem que, eu não vou falar assim em caixa alta, de um homem que encontra uma irmã de uma igreja que eu passei. Esse homem militarzão mesmo, de família militar,
Já é um senhor, ela era viúva, ele viúvo. E eles começaram a gostar um do outro, ele começou a frequentar a igreja, dizia que já era crente, começou a frequentar a igreja. E ela veio falar comigo, eu falei, irmã, é muito recente, a senhora tem que esperar um pouquinho, conhecer melhor. Ah, mas eu não tenho tempo a perder, a gente tem idade avançada já. Eu falei, irmã, não é assim que funciona, a gente é de Deus. Lembra, equilíbrio e desequilíbrio. Tem que ser equilibrada a nossa vida. Não pode ser desequilibrada. Aí ela foi e se envolveu, casou. Irmãos, arrumou uma dor de cabeça. O homem era problemático. O homem começou que era problema. Era de confusão, era de intriga, era militarzão mesmo. E não queria mudar de jeito nenhum. Aí falou, tá bom, vou conversar. Para com essa mania, hein? De fazer o que você quer e depois achar que o pastor tem que ajustar tudo, hein? Pastor não é babá não, hein? Para com essa mania. A pessoa faz, quando o burro vai para a água, aí ela vem, pastor, me ajuda. Mas você não perguntou antes, né? Se estava dentro da palavra, ou o pastor até falou, está fora da palavra. Mas mesmo assim, eu preciso. E a pessoa faz as coisas fora da palavra. Eu não estou me negando de ajudar, não, mas para de fazer isso. Amém? Depois o pastor fica lá com aquela bomba nas costas para resolver. Mas aí fomos lá. O homem falou assim, eu lembro da frase, até hoje, faz anos isso. O homem falou para mim assim, pastor, eu venho de família militar. Ela sabia que eu vinha de família militar. E eu não vou mudar o meu comportamento. Eu fui ensinado desse jeito. E eu fui assim a minha vida inteira. E eu não tenho que mudar agora. Eu falei, meu irmão, você falou que é de Cristo. Então não tem vida militar, vida acadêmica, ou outro tipo de vida que você não possa mudar. Isso chama-se converter. Ele começa a conversa de Jesus com esses discípulos, que querem saber quem vai ser o primeiro no céu. Primeiro, ele nem fala nada, ele pega já uma criança, e ele fala assim, vocês têm que se converter, e se tornar como essa criança, humilde como ela. Não é humilde, então, de condição financeira. É humilde de fazer as coisas puramente. Amém, Jesus? Coisa linda. A criança não é a coisa mais linda? É a coisa mais linda. Tem algumas crianças aqui na igreja que eu apresentei quando era bebê, cresceram, estão com 2, 3, 4 anos, que quando vem na igreja, corre para pular no meu colo. Porque já tem aquela lindeza, aquela pureza, aquela coisa linda de não ver maldade em nada. A gente é que fica preocupado e cheio de maldade. O homem. Mas a criança não tem. Por isso que a criança é enganada facilmente. Outro dia eu vi um vídeo, não sei onde eu vi esse vídeo não sei se foi na televisão, não sei onde eu vi. O rapaz estava ensinando, não aconteceu não, ele só estava ensinando, mostrando para os pais como que os pais têm que ficar espertos. Os pais estavam com uma menina assim, e distraída, a menina brincando. Ele chegou perto da menina com um cachorrinho. A menina, que bonitinho, pode brincar. A menina ficou brincando, o cachorrinho todo dócil, e brincou. Falei, eu tenho outro cachorrinho ali no carro. Você quer ver o irmãozinho dele? Ele é mais lindo que ele. Os pais estão brincando. A criança foi com desconhecido. Aí depois ele voltou, mostrou para os pais, podia ter levado sua filha aqui agora. Você viu o que aconteceu? A gente nem viu. Assim que acontece. Tem um monte de casal aí procurando seu filho e já era. O filho foi sequestrado. Mas foi fácil, irmão. Chegou com o cachorrinho, brincou um pouquinho. Tem um irmãozinho dele, está lá no carro. A criança foi ver. Jesus está falando, se você não recebe o reino como essa criança, e como que eu posso fazer isso? Me convertendo, irmãos. O homem falou assim, eu não tenho jeito de mudar, não. Nasci numa família militar, fui militar a vida toda, ela sabia disso, mudar eu não vou mudar. Não mudou. Foi um casamento problemático. E recentemente eu encontrei com essa senhora numa reunião especial que houve, e ela falou assim, e eu perguntei, e aí, como é que foi a vida de vocês? Como é que está? Eu, pastor, ele não mudou e teve um problema lá e morreu. Falei, claro. O cara que vive desse jeito, como é que não vai viver? Não, ninguém aguenta, irmão. Morreu. O homem não morreu.
Irmão, seja mais calmo, tranquilo. E não diga que você não possa mudar. Quando você fala para mim, eu não posso mudar, você está dizendo que Jesus é fraco. E ele não é fraco, fraco somos nós. Quando você fala, eu não vou mudar, eu não posso mudar, eu não tenho como mudar, você está dizendo o seguinte, que Jesus é mais fraco que o diabo. Ele não é. Que a serpente é maior do que o seu Senhor. Não é mentira. O diabo está mentindo para você. Claro que você pode mudar. Se tem que mudar, mude. Jesus fala com eles, vocês têm que se converter. Vocês querem saber quem vai ser maior? Vocês primeiro têm que se converter para entrar no reino. Se ficar desse jeito, nem entrar, vocês vão entrar. Estão preocupados quem vai ser o maior para lá, o primeiro? Sim. Amém, Jesus? Aí ele pega a criança e fala de humildade. Nós temos que buscar isso no Senhor. Amém, Jesus? E não importa, repetindo, terceira vez, não importa a sua condição econômica. Se você é bem pobrezinho ou uma pessoa de classe média ou classe alta ou até muito alta. O que importa é, eu sou de Jesus e eu não sou diferente de ninguém. Só Deus me abençoou mais no sentido financeiro que outra pessoa, só isso. Fora isso não tem mais nada. Eu sou exatamente igual, 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 orelhas, uma boca, um nariz. Ninguém tem 2 narizes, 3 olhos. Nós não somos diferentes de ninguém. Amém, Jesus? E temos que colocar isso no coração. Então, uma coisa é a humildade. Nós temos que observar com sinceridade, não deixar a soberba tomar conta. A gente precisa de humildade. Aí ele vai falar assim, versículo 5. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Aí ele vai mudar a conversa, pode reparar, versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos... Aí ele sai da humildade e vai falar de escândalos. O humilde não causa escândalo. Uma pessoa humilde, ela foge do escândalo. É uma batalha, irmãos. Porque tem hora que dá vontade de causar escândalo mesmo. Tem hora que dá vontade de gritar mesmo, de brigar. Mas o humilde consegue fugir, ele consegue se controlar, ele consegue manter o equilíbrio. Tem que ter essa humildade. Amém, Jesus? Isso vai te evitar, vai evitar um monte de coisa. E ainda vai te levar para o céu. Sem humildade você não vai entrar lá. Tem que se converter então. Aí ele vai falar do escândalo. E ele fala, ai do mundo por causa dos escândalos. Você vê que é coisa do mundo mesmo, né? Porque é mister que venham escândalos. É certo que venham escândalos. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Ai daquele. O ai na Bíblia, irmãos, é sinônimo de suplício, tá? Ai daquele, vai sofrer. Está mostrando que essa pessoa vai sofrer muito. Então o escândalo não combina com a gente. Não combina com uma pessoa liberta. Não combina com uma pessoa que é de Cristo. Com uma pessoa que quer colocar a serpente no fogo. Lembre-se do Paulo, Atos 28, 5. Ele foi mordido e colocou a serpente no fogo. Ele podia ali escandalizar. Ele podia na hora reclamar com Deus. Eu não entendo, Senhor. Larguei tudo para te servir. Decidi até nem me casar para não atrapalhar meu ministério. O Paulo decidiu não se casar. Decisão dele. Renunciei para a família, renunciei tudo para te servir. E olha aqui essa serpente pendurada na minha mão. Eu vou morrer agora. Desse jeito. E ele ia escandalizar. Mas não. Ele sacudiu a serpente no fogo e assentou-se lá junto ao fogo para se aquecer. E não inchou e não morreu.
Os nativos da ilha de Malta, em Atos 28, que diziam que ele era um homicida, começaram a dizer que o Paulo era Deus. Ele não escandalizou. Eu não sei onde a serpente está mordendo você, mas para de reclamar. Joga essa serpente no fogo. Tenha humildade para reconhecer suas falhas. Não tente procurar falha em Deus, que você não vai achar. Para de jogar a culpa para os outros, porque não vai adiantar nada. Você não vai conseguir mudar a vida de ninguém. A serpente está te mordendo em algum lugar, é você que tem que parar e pensar: aquela pessoa me prejudicou, mas onde eu permiti que ela fizesse isso? Qual foi a liberdade que eu dei a ela para ela agir assim? Qual foi a brecha que essa pessoa encontrou para fazer isso comigo? Poxa, Senhor, aquela pessoa foi muito mal comigo, mas se eu não tivesse permitido, ela nem teria chegado perto. A falha está em mim. Isso é humildade. Isso vai fazer com que você vai sacudir a serpente no fogo, e essa serpente não vai te fazer mal algum. Aquele que crê em mim, ele disse, pegarão em serpentes. Amém? E se beber alguma coisa mortífera, nada vai te fazer mal. Falarão novas línguas, expulsarão demônios, curarão enfermos. Marcos 16, 17, 18, 19. O irmão até colocou ali, ó. Marcos 16, está na tela. Bota o 17 primeiro, por favor. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Amém, Jesus? Lucas 10, 18 e 19, coloca lá na tela também, Lucas 10, 18 e 19. E disse-lhe, eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada é nada, irmãos. Não tem alguma coisa aí. É nada. Nada vos fará dano algum. Amém, Jesus? O que eu tenho que fazer? Me converter de verdade? Me humilhar diante de Deus, me tornar humilde e evitar os escândalos na minha vida. Minha vida não pode ser uma vida causadora de escândalos. Ninguém vai entrar no céu sendo causador de escândalos. Por isso que eu amo o missionário Soares. Você não vê ele no altar ou na mídia, no YouTube, falando mal de ninguém, nem de outros pregadores, de outras igrejas e muito menos de outras religiões. Você não vê ele falando. Amém, irmãos? Ninguém pode reclamar disso. E olha que ele já teve vários motivos para poder até se defender de pessoas inescrupulosas que falam bobagem pela boca fora. Se fosse outro, iria lá para se defender, descendo a lenha também. Mas não, ele vai lá para pregar o evangelho. Por isso que eu amo missionário. A pessoa pode chamar ele de herege, ele vai lá e nem está nem aí. Ele vai lá e prega o evangelho. A pessoa chama ele de sei lá o quê, ele vai lá e prega o evangelho. Mas nem cita, nem fala. Não temos tempo a perder, irmãos. Tem que se converter de verdade. Aí, humildade, como uma criança, Jesus falou. Quem vai ser o primeiro? Sério? Você está nesse mundo e quer saber quem vai ser o primeiro lá no céu? Primeiro você tem que se converter para entrar no céu. A sua preocupação tem que ser, a minha vida é uma vida equilibrada. Se Jesus voltar hoje, eu vou estar no céu com Jesus. Essa tinha que ser a sua preocupação. E não quem vai ser o primeiro lá. Amém, irmãos? Aí ele vem e fala dos escândalos. Ele já vinha falando antes. Porque quando ele manda o Pedro pescar o peixe, tirar o estáter da boca do peixe, ele fala para que a gente não cause escândalos. E ele já vinha falando, e naquele dia, esses dois já chegam, Jesus já está
falando contra o escândalo, e eles já chegam, e aí Jesus dá uma pancada neles. Agora eu tenho que ensinar para os outros e para os meus também a não serem escandalosos. Amém, Jesus? E ele então fala do escândalo, e ele vai falar assim ainda, versículo 8: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Irmãos, você quer botar a serpente no fogo? Primeiro, tem que estar convertido. Segundo, seja humilde. Vença essa coisa que não deixa você ter calma nas horas difíceis, que faz você perder as estribeiras, que faz você gritar com todo mundo, brigar, arrumar confusão, criar maior escândalo, depois quer pedir perdão para todo mundo. Irmãos, você não notou que tem gente que faz isso toda hora? Toda hora, irmãos. Toda hora. Uma vez uma pessoa falou assim, sem citar nomes, uma pessoa falou assim: pastor, cansei. Quem perdoa é Deus. Chega, não aguento mais. Por quê? Porque toda hora ela sofria, aí a pessoa depois que causava o escândalo se arrependia e vinha pedir perdão, ela perdoava. Fazia, caía em si, voltava, pedia perdão, ela perdoava. Aí um dia ela falou assim: cansei. Falei para ele agora, quem perdoa é Deus, eu não quero mais saber não, estou indo embora. Falei, irmão, falar o quê, né? Coisa séria, o assunto era sério. A pessoa na hora faz e depois quer o perdão. Faz, quer o perdão. Faz, quer o perdão. Faz, quer o perdão. Faz, quer o perdão. Aí uma hora você fala assim: ó, faz o seguinte, vai buscar Deus que comigo não tem mais. Perto de mim você não fica mais. Aí a pessoa aponta para você e fala: você não é crente? Tem que perdoar. 70 vezes 7. Cita até a Bíblia para a gente, o pecador. O perturbado, o escandaloso. Né? Cita até a Bíblia para a gente. 70 vezes 7. Você não é crente? Tem que perdoar. É 70 vezes 7. Tem que perdoar. E você fala: ô, peraí. Quer dizer que eu tenho que ficar sofrendo, e você fazendo a mesma coisa? Você sabe que a Bíblia fala que eu tenho que perdoar se o meu irmão se arrepender. Você sabia disso? Se o meu irmão, a Bíblia fala que você exorta o seu irmão, e se ele se arrepender, você perdoa. Jesus é esperto, irmãos. Ele sabe cuidar da gente. Eu costumo dizer o seguinte, deixa eu ver se alguém lembra aqui, o que eu costumo dizer de perdão? Alguém lembra? Senão eu vou parar de falar isso. Ninguém lembra? Não, Deus me defenda é um jargão meu. Deus me defenda. Mas é uma frase que eu falo sobre o perdão. Ninguém vai lembrar? Perdoar não significa conviver, voltar a conviver. Amém, Jesus? Perdoar não significa exatamente voltar a conviver. Então assim, aquela pessoa errou comigo, perdoou, voltou, errou comigo, perdoou, voltou, errou comigo, perdoou, voltou, errou comigo, perdoou, voltou, errou de novo. Uma hora eu falo: amigo, não dá mais. Não tenho mais sociedade com você, não dá para fazer negócio com você. Toda hora. Eu te empresto, você não paga, eu te empresto, você não paga, eu te empresto, você não paga. Você sempre tem a desculpa na hora de pagar. Chora na hora de receber, mas desculpa na hora de pagar, nunca consegue. Aí depois precisa de novo, perdoa a dívida, pede de novo, perdoa a dívida, e não paga. Uma hora eu vou falar assim: ó, está perdoado, mas para longe de mim. Para longe de mim, que eu não te ajudo mais. Que isso, você não é crente? Que isso, você não é...
Não, 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 não. Você está fazendo a mesma prática o tempo todo. No meu coração não vou te carregar, tem mais coisas para fazer. Está perdoado. Te carregar comigo eu não carrego. Quem não perdoa não é perdoado, não esqueça disso. Foi Jesus que falou. Quem não perdoa não é perdoado. Tira do coração, libera o perdão, mas aquela pessoa é causadora de escândalo, não precisa estar contigo mais. Eu estou falando que é muito sério o que eu estou falando. Tá? Porque o pessoal do mundo olha para a gente e acha que a gente é bobinho. O crente é bobinho, fala com ele que te perdoa. Tá, a gente não é causador de escândalo. Então vai ter perdão, vai ter perdão, vai ter perdão, e na hora que você percebe que você está sendo feito de bobo, de boba, você se retira. Está perdoado sim. Então vamos lá, dá a mão aqui. Vem cá, irmão. 10ª vez já que está me pedindo perdão. Vem cá, está com medo de mim? Aí a 9ª vez, pediu perdão, bota a mão aqui. Aí ele vem comigo, pediu perdão. Está perdoado, tá bom. Aí foi lá, fez de novo. 10ª vez, aí ele vem pedindo perdão. Vem pedindo perdão, cabeça baixa, volta para lá. Pedir perdão, cabeça baixa, vem pedindo perdão. Aí ele já vem querendo colocar a mão. Não, espera aí, passa, está perdoado, amigo. Mas eu vou sozinho? Vai com Deus. Vai com Deus. Mas está perdoado, entendeu? Deu para entender? Ué, irmão, a gente não é bobo, não. A gente é de Deus. A Bíblia fala que eu sou simples como uma pomba e prudente como uma serpente. É o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Então não tem essa história. Uma vez estava perguntando, a pergunta que fizeram, uma pessoa que casou e estava apanhando do marido. Ué, tem lei, Maria da Penha. Eu posso? Pode e deve. Não tem que ficar apanhando, não. E o homem? Tem homem que apanha da esposa também. E o homem? E o homem? Tem homem que apanha da esposa também. Abre o teu olho. Cuidado que você vai casar, hein, cara. A Maria da Penha serve para os dois, irmãos. A lei. Sabia? Se você tiver coragem, você pode ir lá e falar para o policial. Dá um... O que houve? É que a minha esposa, sabe, ela está fazendo musculação, jiu-jitsu. Ficou forte demais. Tá. Então você não caiu do banheiro, não? Assim, não. Na verdade, ela me deu uma pifa aí. O homem também pode. Não está errado então, pastor? Não, irmão. Claro que não. A lei é para isso. Eu tenho que respeitar a lei dos homens. Não é, eu sei que isso são últimas instâncias que eu estou falando. Você já tentou de tudo, resolveu o problema. Agora, a violência física não existe. Não existe. Amém, irmãos? O que eu estou querendo dizer é, para a gente não fugir muito da palavra. Vamos lá. Eu vou fechar aqui agora. Jesus está falando de escândalo com Pedro. Ele manda ele pescar o peixe, tirar um estáter para pagar o imposto, para não causar escândalo. Aí chega 2 discípulos. Quem vai ser o primeiro? Jesus fala, você tem que se converter para entrar no reino. Você está preocupado se vai ser o primeiro? Você tem que preocupar em entrar no reino. Não é em ser o primeiro. Pode ser o segundo, terceiro, quarto, quinto, não importa. Aí ele fala, você tem que se converter. Vocês têm que se converter. Aí ele pega a criança e fala, você tem que ser humilde como essa criança. Ele não está falando então de pobreza, nem de riqueza. Ele não está falando de não ter o que comer. Ele está falando da ingenuidade, da pureza. De não ser uma pessoa causadora de escândalo, que ele vai falar logo depois. Aí ele vai falar bastante do escândalo. E ele vai ser tão duro quando ele fala de escândalo, que ele diz que se a minha mão ou meu pé causa escândalo para mim, corta e lança fora, porque é melhor entrar aleijado e coxo no céu do que ir para o inferno com os 2 pés e 2 mãos. Lógico que ele não está mandando você se mutilar. Ele está falando de práticas, de atitudes. Para onde teu pé te leva, para o que tua mão está tocando. É disso que ele está falando. Aí ele fala, se seus olhos te escandalizam, arranque o seu olho. É melhor entrar cego no céu do que entrar e para o inferno. E ele fala, fogo do inferno. Para quem acha que o inferno não existe. Para quem acha que o inferno não é o lugar de suplício. Para quem morreu sem Jesus. Jesus é muito claro. Vai ficar queimando no fogo do inferno. É muito claro. Não sei porque alguém fica inventando história para poder confundir os outros.
vai queimar no fogo do inferno. E ele fala, é melhor entrar no céu sem o olho. Não está falando se arrancar um olho. Ele está falando para onde você está colocando o seu olho. Nessa geração, então, de mídia, num celular desse tamaninho, você tem tudo quanto é mídia ali, você tem que ter preocupado. Eu sou da época que meu pai me levava para comprar pão, ia comprar jornal, e não tinha até a preocupação das revistas com mulher nua na banca de jornal, eles tinham. Era tudo escondido. É a minha época de criança. Mas hoje, basta uma criança de 3, 4 anos pegar o celular em casa com Wi-Fi, tocar na tela e já aparece um monte de coisa. Aliás, até desenho. Que antes a gente sentava para ver desenho, para distrair, para aprender alguma coisa, para rir, para se divertir. Os desenhos já estão sendo estimulantes para as crianças. Os próprios desenhos já são sensuais e promíscuos e um monte de coisa errada. A gente tem que vigiar até os desenhos agora que nossos filhos veem. É assim ou não é? É a nossa geração. E essa geração chegou. Não adianta você fechar os olhos, não. Não adianta achar que vai se livrar disso, não. Está aí. Jesus fala, quando ele fala do escândalo, pode ver. Ele fala assim, ai do mundo por causa dos escândalos. É coisa do mundo os escândalos, não é mais para a gente. Então eu tenho que saber onde eu boto os olhos, as mãos, o que as minhas mãos tocam e para onde meus pés estão me levando. Amém, irmãos? Se eu não olho isso, se eu não presto atenção nisso, se eu não me converto dos maus caminhos, ele diz, não sou eu, fogo do inferno, não sou eu. Está lá, você leu comigo, fogo do inferno. Não vai nem entrar no céu. E os discípulos estão preocupados quem vai ser o primeiro. Para de se preocupar de ser o melhor do que os outros. Se você fizer o que Jesus manda, você já vai ser muito bem, já vai mandar muito bem. Só fazendo o que Jesus manda, você já vai mandar muito bem. Você não tem que se preocupar se o seu carro é melhor do que o vizinho, se a sua bicicleta é melhor do que a do vizinho, se a sua casa é mais bonita do que a do vizinho. Esquece isso aí, irmão. Apenas sirva a Deus sem escândalos. Amém? E você já vai ser o melhor aos olhos de Deus. A Bíblia fala, a menina dos olhos de Deus. Isso já é o bastante. Já deveria ser. Aí você vai pegar a serpente, vai sacudir no fogo, e ela vai queimar, e o veneno dela não vai causar mal nenhum em você, em nome de Jesus. E olha que se a serpente tem veneno para destilar, né? Tem veneno para enviar, né? Está amarrado. Está repreendido esses venenos de Satanás que querem sujar o nosso coração. Amém, pessoal? Cuidado. É mister que vem os escândalos, mas ai daqueles por quem vierem os escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. Não seja uma pessoa escandalosa. E aí, palavra, lugar que frequenta, ele vai falar de mão, de pé, de olho. Lugar que frequenta, coisas que você toca, vê, com quem você anda, roupa, palavras. Irmãos, pelo amor de Deus. Amém, Jesus? Tem palavras que não é mais para estar na minha boca. Concorda comigo, sim ou não? Cada um tem um jeito de falar, né? Tem gente que fala manso. Abra a sua Bíblia em Mateus 19. Tem gente que já é igual a mim, meio agitazinho, meio espivitado, né? Tem gente que é igual ao pastor Maico, né? Cada um tem o seu jeito. Cada um tem o seu jeito, né? Tem gente que já fala mais arrastado. E aí, valeu? Vou na igreja agora. Aí vou adorar. Né? Tem gente que já... Aleluia, glória a Deus. Cada um tem o seu jeito. Mas tem palavras que não é para estar na boca de crente, não importa o seu jeito. Tem palavras que não é mais para sair dos seus lábios, não importa o seu jeito. Nós não podemos ser causadores de escândalos. Ele falou, é melhor você amarrar uma pedra no pescoço e se lançar lá por profundezas do mar. Meu irmão, para com o escândalo. Amém? E aí, ele fala, ele dá a criança como exemplo.
Ótimo exemplo, Jesus. Uma criancinha. Quer um exemplo melhor do que esse? Aquela pureza toda, aquela humildade toda, aquela coisa de enganado até facilmente. Às vezes, por causa da nossa humildade, a gente até... Agora, quem é esperto é 1, 2, 3 e acabou. Mas esse negócio, me perguntaram, o crente pode processar? Pode, claro que pode. É um meio legal de você conseguir seus direitos. É a última instância? Acho que é. Você tem que tentar pacificamente, não conseguiu, processo. E não tem nada de errado nisso. Está dentro da lei. Amém, Jesus? É diferente de um professor que eu tive na faculdade, que ele ficava preparando as coisas, arrumando para poder processar os outros, para poder ganhar dinheiro. Não aceitava nem conversar. É maldade, malícia. Não é isso. Bom, já falei demais. Pega o seu pedido, vamos fazer uma oração. O fogo vai ser na saída. Vai ter um galão pegando fogo, você vai colocar a serpente no fogo. Pastor, falaram que isso é a maior bobeira que tem. Sempre vai ter gente para falar isso. Sempre vai ter alguém para falar mal, né, irmão? Sempre. Não dá, para de dar ouvido aos outros. Faz o seu ato de fé, é importante. Quando Jesus cuspiu na lama, na areia, e fez lama no olho e mandou o homem se lavar, alguém deve ter dito a mesma coisa. Que bobeira Jesus fez agora, e como é que ele faz uma coisa? Que desrespeito para um deficiente visual. Sempre vai ter alguém para falar. Não pense que nos tempos de Jesus não tinha, não. Tá? O importante é você saber o que você está fazendo. Isso é um ato de fé.